Oi pessoal, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês e depois que assistir, comente o que você achou. A Maldição Winchester. A história da mansão Winchester começa muito antes da primeira pedra ser colocada em seu alicerce. Ela tem origem em uma das invenções mais mortais da história, o rifle Winchester, apelidado de a arma que conquistou o Oeste. No final do século XIX, esse rifle se tornou sinônimo de poder e morte. Era rápido, preciso e barato. Centenas de milhares de vidas foram tiradas com ele. Foi justamente essa fortuna que caiu sobre os ombros de Sarah Winchester, uma mulher que parecia destinada a carregar o peso de cada vida perdida por aquelas armas. Sarah nasceu em uma família abastada, inteligente e refinada. Falava vários idiomas, era talentosa em música e se destacava nos círculos sociais. Por isso, quando se casou com William Wirt Winchester, herdeiro da famosa empresa de rifles, parecia que tinha conquistado o destino perfeito: riqueza, status e um futuro promissor. Mas a vida de Sarah logo se transformaria em tragédia. Em 1866, sua única filha, Annie, nasceu, mas morreu poucas semanas depois de uma doença rara. Anos mais tarde, em 1881, Sarah perdeu também o marido, vítima de tuberculose. Sozinha, devastada e mergulhada em dor, ela herdou uma fortuna imensa, cerca de 20 milhões de dólares da época, o equivalente a bilhões hoje. Além de participação vitalícia nos lucros da fábrica de rifles. Era dinheiro suficiente para viver em absoluto luxo, mas nada poderia devolver o que ela mais amava. Afundada em luto, Sarah buscou respostas no espiritismo, prática muito popular na época. Foi então que consultou um médium em Boston, e o que ouviu mudou sua vida para sempre. Segundo o médium, a família Winchester estava amaldiçoada. Todos que morreram pelas armas fabricadas pela empresa haviam se tornado espíritos inquietos, sedentos de vingança. Esses espíritos atormentariam Sarah até o fim de seus dias. Mas havia uma saída. O médium disse que ela deveria se mudar para o Oeste e construir uma casa. Uma casa que jamais poderia ser concluída. Enquanto mantivesse os trabalhadores erguendo paredes, salas e corredores, a construção confundiria os mortos e Sarah estaria protegida. Se algum dia ela parasse, a maldição a alcançaria, tomada pelo medo e pela crença de que realmente era perseguida pelas almas dos que caíram pelo rifle Winchester. Sarah partiu em direção à Califórnia. Lá, encontrou uma propriedade em San José, uma casa simples de fazenda, e foi ali que começou a levantar uma das mansões mais enigmáticas e bizarras da história. No início, parecia apenas uma reforma comum, mas logo a obra se transformou em um projeto sem fim. Trabalhadores eram contratados para trabalhar dia e noite, sem pausas, em turnos ininterruptos. Martelos ecoavam, serras cortavam, paredes subiam. Sarah não queria luxo, queria confusão, labirintos, mistérios. A ordem era clara, a construção nunca deveria parar. E assim começou a nascer a lenda da mansão Winchester, uma casa amaldiçoada que parecia crescer junto com os temores de sua dona. A mansão em construção. A casa que Sarah Winchester começou a erguer logo deixou de ser uma simples reforma. Ela se transformou em um projeto sem lógica aparente, guiado por ordens enigmáticas, rabiscos em papel e instruções dadas no meio da madrugada. Com a fortuna herdada, Sarah contratou dezenas de operários. Eles trabalhavam em turnos ininterruptos, dia e noite. O som constante de martelos e serras ecoava pelo vale de San José. Era como se a casa estivesse viva, crescendo sem descanso. O mais estranho era que Sarah raramente explicava suas escolhas. Um cômodo era construído, e no dia seguinte podia ser demolido. Escadas subiam para o teto e não levavam a lugar nenhum. Portas se abriam para paredes sólidas, ou pior, para um vazio de vários metros de altura. Janelas davam para dentro de outros quartos, sem jamais ver a luz do sol. Corredores giravam em círculos voltando para o mesmo ponto. Era como se a mansão fosse um labirinto projetado para confundir não apenas os visitantes, mas principalmente os espíritos que Sarah acreditava que a perseguiam. Dizem que Sarah recebia instruções durante sessões espirituais. À meia-noite, isolava-se em uma sala especial e, segundo relatos, consultava os mortos. Ali, ela perguntava: "O que devo construir agora?" E as respostas vinham em sonhos, visões ou vozes que apenas ela escutava. Na manhã seguinte, passava ordens aos trabalhadores. Um novo quarto,
Um corredor tortuoso, mais uma escada sem destino. Com o tempo, a casa se expandiu em todas as direções. Chegou a ter 7 andares, embora a parte tenha sido destruída em um terremoto em 1906. Mesmo assim, o resultado foi impressionante. Centenas de cômodos, 2.000 portas, 10.000 janelas e quilômetros de corredores. Alguns quartos eram luxuosos, cheios de vitrais importados, outros pequenos e sem sentido, como se fossem apenas peças de um quebra-cabeça impossível. Sarah, reclusa, raramente era vista fora da mansão. Vestia-se sempre de preto, como se estivesse eternamente de luto. Fazia suas refeições sozinha, mudando de sala constantemente para nunca ser encontrada no mesmo lugar. Até dentro da própria casa, parecia querer se esconder dos fantasmas. E havia também os símbolos ocultos. Muitos vitrais traziam desenhos do número 13, considerado por Sarah um número protetor. Escadas tinham 13 degraus, janelas eram divididas em 13 painéis, e até os lustres foram modificados para conter 13 velas. Era como se cada detalhe fosse um amuleto contra a maldição. Os trabalhadores, por sua vez, contavam histórias perturbadoras. Muitos juravam ouvir sussurros à noite, passos atrás de portas fechadas, ou sentir correntes de ar gelado atravessando corredores sem janelas. Alguns pediam para deixar o emprego, incapazes de suportar a atmosfera sufocante que dominava a construção. Mas Sarah nunca parava. Ano após ano, década após década, a mansão se expandia. Não havia descanso, não havia plano final. Somente a ordem invisível que ecoava em sua mente. Construa e continue construindo. Mistérios e relatos da casa. Com o tempo, a mansão Winchester deixou de ser apenas uma construção excêntrica. Ela se transformou em um organismo vivo de mistérios, onde cada porta escondia uma surpresa e cada corredor parecia carregar uma história. Os trabalhadores, que vinham e iam ao longo dos anos, espalhavam relatos assustadores. Alguns diziam ouvir sussurros vindos de quartos vazios. Outros afirmavam sentir toques gelados nos ombros, como se alguém invisível estivesse ali observando. Ferramentas desapareciam, apenas para reaparecer em lugares improváveis. Martelos, serras e pregos surgiam organizados em mesas onde ninguém havia tocado. Certa vez, um carpinteiro jurou que uma porta se fechou sozinha com violência, prendendo-o do lado de fora. Ao relatar o ocorrido, ouviu de Sarah apenas uma resposta calma: "Não tema. Eles só estão observando." Visitantes raros também relatavam experiências estranhas. Alguns se perdiam por horas dentro da casa, como se o próprio espaço se movesse ao redor deles. Havia quartos onde a temperatura despencava de repente, e corredores onde ecos de passos podiam ser ouvidos mesmo quando não havia ninguém por perto. E então havia a figura da própria Sarah. Ela percorria a mansão silenciosamente, carregando uma lanterna. Dizem que quase sempre, ao tocar meia-noite, ela se dirigia à chamada Sala dos Espíritos. Ali realizava sessões mediúnicas. De acordo com rumores, era nesse cômodo que recebia instruções dos mortos. O curioso é que Sarah mudava de sala todas as noites. Jamais dormia 2 vezes no mesmo quarto, acreditando que isso confundia os espíritos vingativos que a perseguiam. Os empregados afirmavam que, muitas vezes, Sarah parecia conversar sozinha. Outras vezes era vista parada diante de uma parede, como se esperasse uma resposta invisível. Mas não era apenas a aura espiritual que assustava. A própria estrutura da casa era um enigma. Havia portas que davam para o nada, abrindo-se para o vazio de andares abaixo. Escadas que terminavam em tetos, impossíveis de subir. Passagens secretas escondidas atrás de paredes. Algumas áreas da mansão permaneciam inacessíveis, guardadas como se fossem segredos que ninguém deveria descobrir. O terremoto de 1906 intensificou os rumores. Grande parte da mansão desmoronou, soterrando cômodos inteiros. Disse que Sarah ficou presa por horas em um quarto, antes de ser resgatada pelos trabalhadores. Após esse evento, ela ordenou que diversas áreas fossem lacradas para sempre, como se quisesse aprisionar algo que havia despertado ali dentro. Com o passar dos anos, a fama da mansão só crescia. Curiosos, jornalistas e até investigadores tentavam compreender se havia método na loucura de Sarah, mas a resposta sempre parecia escapar. Era como se a mansão tivesse se tornado uma prisão para os espíritos, um labirinto projetado não para os vivos, mas para os mortos. E de certa forma também uma prisão para Sarah. Ela raramente saía. Quase nunca era vista em público.
Era como se tivesse se entregado por completo à missão de construir e reconstruir eternamente o legado assombrado. Em 5 de setembro de 1922, a longa e enigmática vida de Sarah Winchester chegou ao fim. Aos 83 anos, ela faleceu enquanto dormia em um dos inúmeros quartos de sua mansão. Naquele instante, a construção que havia se mantido viva por quase 4 décadas finalmente silenciou. Quase como se estivesse enfeitiçada, a casa cessou seu ritmo frenético de marteladas e serras. Os trabalhadores, acostumados ao barulho incessante, lembraram daquele dia como o mais estranho de todos. Pela primeira vez em 40 anos, o silêncio reinava absoluto na mansão Winchester. Sarah deixou para trás uma herança misteriosa. Em seu testamento, legou parte de sua fortuna a instituições de caridade e aos poucos familiares que ainda restavam. Mas a mansão, essa ficou praticamente intocada. Com seus milhares de cômodos, passagens secretas e corredores sem fim, tornou-se imediatamente um objeto de fascínio e medo. Quando as portas foram abertas, revelaram-se corredores trancados havia décadas, salas empoeiradas, móveis cobertos por lençóis e até cômodos inacabados, abandonados como se os trabalhadores tivessem largado as ferramentas de um dia para o outro. Era como se a mansão tivesse parado no tempo, presa ao último suspiro de sua dona. A notícia se espalhou rapidamente. A casa que Sarah construiu para enganar os espíritos tornou-se, ironicamente, um dos maiores símbolos de assombração dos Estados Unidos. Curiosos de todo o país viajavam até São José para ver de perto o labirinto inexplicável. Alguns saíam rindo, chamando-a de louca. Outros, no entanto, juravam sentir uma presença pesada nas paredes, como se algo ainda estivesse ali, vigiando. Investigações paranormais só reforçaram a lenda. Visitantes afirmavam ouvir sussurros, passos e batidas em áreas vazias da casa. Alguns diziam sentir toques gelados no braço ou ver sombras atravessando corredores. Na sala dos espelhos, há quem afirme ter visto rostos desconhecidos refletidos ao lado do próprio. Com o passar das décadas, a mansão se tornou um ponto turístico macabro. Hoje, conhecida como Winchester Mystery House, continua atraindo milhares de visitantes por ano. Guias conduzem os mais corajosos por escadas que não levam a lugar algum, portas que se abrem para o nada, e corredores onde até os mais céticos sentem um arrepio na espinha. Mas, além da curiosidade arquitetônica, a pergunta continua sem resposta. Sarah Winchester realmente acreditava estar protegendo a si mesma dos espíritos? Ou tudo não passou de uma obsessão fruto de culpa e luto? Alguns historiadores defendem que ela sofria de depressão profunda e transtornos psicológicos após tantas perdas. Outros, porém, sustentam que ninguém constrói um labirinto de mais de 160 quartos, com passagens secretas e cômodos selados apenas por delírio. Há quem diga que Sarah sabia exatamente o que fazia, e que a mansão não era para os vivos, mas sim um lugar para aprisionar os mortos. Até hoje há guias que relatam incidentes estranhos durante os passeios noturnos. Visitantes que desaparecem por minutos, perdidos em corredores sem saída, portas que se trancam sozinhas, e até gravações de áudio onde vozes sussurram nomes que não pertencem a ninguém presente na visita. A mansão permanece de pé, desafiando o tempo, um monumento ao medo, ao luto e ao mistério. Um labirinto que continua a alimentar a imaginação de quem acredita que o passado jamais descansa em paz. No final, a pergunta persiste. A mansão Winchester é apenas o resultado da mente atormentada de uma mulher, rica e solitária? Ou será que, nas paredes daquela casa infinita, os espíritos dos mortos pelo rifle Winchester ainda caminham, inquietos em busca de descanso? Seja como for, uma coisa é certa. A cada martelo que batia, a cada parede erguida, Sarah parecia querer nos deixar uma mensagem. Uma mensagem que ecoa até hoje, entre corredores e portas trancadas. Alguns segredos não foram feitos para serem revelados. Obrigado por assistir até o final, e me conte nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite inteira dentro dessa mansão? Será que você se perderia dentro dela?